A gente vai bater um papinho muito legal agora com ela, a Dagma, que é captadora de doadores de sangue de medula óssea. É lá do Hemominas, a Fundação Hemominas, e vai falar pra gente um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, Dagma. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Prazer te receber por aqui, viu? Muito obrigado, o prazer é nosso. Para começar, Dagma, conta pra gente como é que tá a situação do Hemominas, como é que tá a questão das doações de sangue. A gente vive pandemia, né? Uma era aí de pandemia, tudo mudou. A gente sabe que vocês sempre estão buscando novos doadores, porque sempre tem a falta aí de sangue. E agora, na época da pandemia, isso piorou ou continua como antes? Olha só, Raquel, realmente a gente teve aí uma queda de aproximadamente 30% no comparecimento de doadores, desde que começou essa pandemia e principalmente depois da chegada do inverno, sabe? O frio tende, assim, a tendência todo ano mesmo, a gente tem uma redução no comparecimento de pessoas aqui para doar sangue e assim, a pandemia realmente teve aí essa queda significativa, aproximadamente de 30% a 40%, sabe? Assim, há um mês, 2 meses, desde que começou aí essa história do Covid-19. Dagma, existe um tipo sanguíneo que é mais procurado ou todos são importantes na hora da doação? Nós procuramos fazer transfusões de sangue sempre com isogrupos, ou seja, grupos iguais. Então nós temos que ter todos os grupos sanguíneos em estoque, né, nas nossas geladeiras. Mas os grupos sanguíneos que mais são utilizados e os que a gente, vamos dizer assim, que nós passamos mais aperto com relação à ausência deles aí dentro da geladeira ou a gente não ter para atender, são os grupos sanguíneos de O positivo e o O negativo. Qual que é a diferença desses dois grupos? O O positivo, a maioria da população tem esse grupo sanguíneo. Mas só que como a maioria da população tem, a maioria dos pacientes que estão nos hospitais também tem esse grupo sanguíneo. Então a utilização desse grupo é muito intensa. E o O negativo já é uma coisa bem rara. Cerca de 5% só da população que tem esse grupo sanguíneo. E o O negativo, ele tem uma característica de que ele só recebe de O negativo. Então nós temos poucas bolsas de sangue dentro da geladeira desse grupo, mas nós temos sempre que ficar atentos, porque ele não pode faltar. Se acaso aparecer um paciente, por exemplo, no hospital que seja O negativo, a gente tem que ter uma quantidade de sangue suficiente para atendê-lo, né? Pra você ter uma noção de como que é os estoques, suponhamos que a gente tenha 80 bolsas de sangue O positivo na geladeira, de negativo nós vamos ter 10, sabe? Então é muito, assim, a população, se você for buscar na população, a porcentagem do O negativo ela é muito baixinha, muito pequenininha mesmo. Uhum. Então, a gente precisa muito estar sempre ligando, esses doadores são muito chamados. Com certeza qualquer pessoa já ouviu no rádio, na TV, o Hemocentro está precisando de doadores O negativo. É porque realmente eles são mais raros, sabe, Raquel? Entendi, Dagma. E para quem vai doar, às vezes fica com um pouquinho de medo, né? O processo, ele é demorado, é simples, eu vou lá, por exemplo, se eu quiser fazer a doação, eu posso ir hoje, fazer todos os exames e já doar hoje, ou como que se dá esse processo? Sim, Raquel, é o seguinte, hoje a Fundação Hemominas está priorizando doadores que agendem suas doações. E esse agendamento, ele pode ser feito através de 3 canais. Primeiramente, através do telefone 155, opção número 1, através do agendamento online dentro do nosso site, que é hemominas.mg.gov.br, e também através do aplicativo MG App. A pessoa baixa esse aplicativo no seu celular e agenda a sua doação através dele. A partir do momento que o doador agendar a sua doação, ele vai comparecer na unidade com o seu documento de identidade. Nós vamos cadastrá-lo e logo em seguida ele vai passar por uma consulta, é como se fosse uma consulta médica, uma triagem, é feita por um médico ou então por um enfermeiro. E o doador, ele vai responder algumas perguntas e vai ser avaliado dele os sinais vitais, né? Vai ser avaliado pressão arterial, batimento cardíaco, assim, a questão de temperatura.
Então, depois dessa avaliação feita, e se o doador for considerado apto a doar, ele logo em seguida é encaminhado para uma outra sala para fazer o teste de anemia. Esse teste é feito com a picadinha na mão, na ponta do dedo. Quando termina esse teste, o doador, se não deu anemia, ele é encaminhado para a lanchonete, porque ele precisa de fazer um lanche antes de doar. A doação não deve ser feita em jejum, porque a pessoa deve se alimentar, é só evitar de comer coisa gordurosa no café da manhã. E depois, ele é encaminhado, depois desse lanche, ele é encaminhado para a sala de coleta, onde ele vai fazer essa doação de sangue. A doação é feita da seguinte forma: normalmente, tanto o homem quanto a mulher doam uma bolsinha de sangue de 450 ml, é o volume coletado, padronizado. Todos doam a mesma quantidade. E aí, junto com a bolsinha, a gente vai colher também amostras do sangue do doador e são feitos vários testes de doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, como, por exemplo, sífilis, hepatite B, hepatite C, doença de Chagas, exame de HIV. Tem também o grupo sanguíneo, para saber o tipo de sangue do doador, o grupo sanguíneo e fator RH. E após 30 dias da doação, esses resultados de exames ficam à disposição do nosso doador. Ele pode buscar pessoalmente, apresentando seu documento de identidade aqui mesmo na unidade, sabe? Quando termina a doação, o doador é encaminhado para a lanchonete para fazer um lanche reforçado antes de ir embora. E depois que ele vai, se todos esses exames forem considerados normais, o doador pode retornar outras vezes. Porque a doação, o homem pode doar, por exemplo, até 4 vezes ao ano. A mulher pode doar até 3 vezes ao ano. O intervalo mínimo entre a doação e outra para o homem é de 60 dias. E para a mulher são 90 dias. Então, 3 meses para a mulher, 2 meses para o homem. E quais são os destinos, Dagmar, desses sangues doados? Sim, olha só. Uma bolsinha doada, a gente nunca transfunde no paciente uma bolsinha de sangue total, assim que nós chamamos, né? Ela é normalmente fracionada. A gente encaminha para o laboratório e o laboratório faz o fracionamento desse sangue. O que é isso? Ele vai ser dividido, aquele sangue doado, em plaquetas. A gente faz o concentrado de plaqueta, o concentrado de hemácia, que é o glóbulo vermelho. Fazemos o plasma, né? Separamos o plasma, e também um outro hemocomponente, que a gente fala que é um derivado do sangue, chama crio precipitado, para doenças por exemplo, de pessoas que sofrem problemas com coagulação do sangue. E aí esses 4 hemocomponentes, eles são encaminhados para pacientes variados. Pode ser pessoas, né, vai para os hospitais, mas pode ser pessoas que sofreram acidentes, pessoas que têm doenças congênitas, que às vezes nascem com aquela doença que precisa de receber sangue a vida inteira, sabe? Tem pessoas também que vão fazer cirurgias. Então, assim, são vários destinos para essas bolsinhas. Mas, com certeza, o destino, lógico, é a veia do nosso paciente, é a pessoa que está debilitada, que está precisando de ajuda. E hoje a gente tem o costume mesmo, eu tenho o costume de falar, que a doação de sangue ela é um gesto de altruísmo, porque você doa para ajudar o outro, ninguém doa sangue para ajudar a si próprio, né? E a questão de solidariedade mesmo, porque não existe hoje um medicamento que possa substituir esse sangue. A pessoa que precisa receber sangue, ela não tem outra coisa que substitui. Então, esse sangue, esse remédio precioso, ele só é conseguido através da solidariedade das pessoas que nos ajudam aí, estendendo o braço e fazendo a sua doação. Dagmar, muita gente tem medo de doar porque acha que se doar uma vez ela vai ser obrigada a doar sempre. Isso é verdade ou é mito? Não, Raquel, não é verdade. O nosso organismo, a natureza é muito perfeita, né? O nosso organismo, Deus é muito perfeito. O nosso organismo, na realidade, ele recupera esse sangue doado na mesma quantidade depois que você doou. Segundo as informações técnicas que a gente tem, o doador, depois de doar uma bolsinha de sangue, 6 horas após, o volume do sangue volta a ser o mesmo. Só que assim, o volume, ou seja, a parte líquida. O sangue tem parte líquida e tem partes sólidas, né? Então, o volume volta a ser o mesmo
6 horas depois, mas a parte sólida, que são as hemácias, o ferro, enfim, esses demoram em alguns dias, às vezes até um mês, mas não faz falta para o doador, mas ele é reposto naquela quantidade. E o doador não tem esse negócio de se viciar em doar sangue. Isso aí é mito. Muitos anos atrás as pessoas criaram. A pessoa só doa sangue depois de novo. Se o coração dela pedir, ela vir ajudar o próximo ainda mais, né? Fazendo uma nova doação. E existem esses limites que eu acabei de dizer para vocês, sobre o tempo entre doação e outra. Da mulher 3 meses e o homem 2 meses, sabe? Mas esses limites são os limites seguros, porque tem gente que doa sangue e gosta tanto de doar, que quer doar, assim, por exemplo, uma vez por mês. Aí já não pode, porque de repente prejudica a pessoa. Se a pessoa doar demais, ela pode dar anemia. Então, assim, os limites seguros são esses aí, 3 vezes para a mulher no ano e 4 vezes para o homem. Entendi. Agora a gente vai falar de medula óssea. Eu queria saber qual a importância da gente se tornar um doador de medula óssea e se é fácil achar um doador compatível. Sim, olha só. A medula óssea é outro trabalho que nós desenvolvemos, né, aqui na unidade. Na realidade, o responsável pelo Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea no nosso país é o INCA, é o Instituto Nacional do Câncer. Mas os hemocentros são as pontes entre o doador, né, entre o doador e o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Nós realizamos o cadastro do doador como um possível doador nesse banco nacional. Então, como que é feito? Para a pessoa se cadastrar, ela tem que ter boa saúde e tem que ter idade entre 18 e 54 anos, para ela ser um possível doador cadastrado. É bem simples o cadastro, Raquel. A pessoa simplesmente comparece ao hemocentro, de preferência com seu horário agendado também, e a gente vai preencher um formulário no site do INCA, no seu cadastro, e vamos colher no braço do doador 5 ml de sangue. Esses 5 ml de sangue é para fazer um teste que a gente chama de teste de histocompatibilidade, que é para determinar o tipo de medula que a pessoa tem, ou seja, a característica genética daquela pessoa. A partir do momento que esse exame fica pronto, ele é encaminhado lá para o Instituto Nacional do Câncer, que hoje funciona no Rio de Janeiro, e o doador é colocado naquele Banco Nacional de Doadores, o REDOME. Então, lá, todo paciente no nosso país que estiver precisando de um doador e que não conseguiu esse doador na sua família, porque o primeiro lugar que se busca um doador compatível é na família. Entre os irmãos, filhos de mesmo pai, de mesma mãe, a chance da pessoa doar é de 30%, sabe? Ou seja, de encontrar esse doador compatível. Agora, quando sai da família, que é o caso do REDOME, porque ele é para pessoas não parentes, essa chance reduz muito drasticamente. É de cada doador, cada 100 mil doadores que fazem o cadastro conosco, um só vai realmente chegar a efetuar a doação. Infelizmente é muito difícil, sabe? Então, por isso a importância de todo mundo se tornar aí doador de medula óssea, Dagmar, porque a compatibilidade é muito pequena. Exatamente, é muito importante. É uma doação que se faz em vida. O doador, no caso, não é prejudicado com a doação. E assim, lógico, quanto mais pessoas nós colocarmos nesse Banco Nacional, mais chance a gente vai dar para quem precisa do doador, sabe? Nesse momento de pandemia, o Instituto Nacional do Câncer suspendeu as campanhas para fazer de pessoas assim com muita intensidade ou aglomeração. Mas nós estamos atendendo o doador que se interessa em fazer o cadastro como da doação de sangue. Nós estamos pedindo para agendar, sabe, Raquel? O agendamento evita a aglomeração na nossa unidade. Então, quem se interessa em fazer, pode ir ligando e agendando aos poucos. Gente, quem sabe, faz a doação de sangue junto com o cadastro da doação de medula óssea. E, assim, mas é muito importante que a gente sempre faça, né? A gente sempre esteja colocando pessoas nesse Banco Nacional. Hoje nós temos mais de 4 milhões de pessoas no Banco Nacional de Doadores. E existe já um grande campo de comparação.
Mas a cada novo doador cadastrado, é mais uma chance, como você falou, para quem precisa, né? Ô, Dagma, então, para mais informações, o pessoal pode acessar o Hemominas, né? O hemominas.mg.gov é o site lá onde tem mais informações, porque mesmo, por mais que... por mais no nosso site tem sobre todas as doações e tem também a possibilidade do agendamento online, do próprio doador faz o seu autoatendimento, ele mesmo só preencher seus dados e escolher a data que ele quer vir. É bem tranquilinho, né? Então lá o pessoal vai ter mais informações, que mesmo que a gente fale aqui no ar, né, por mais que a gente explique, sempre vai ficar uma duvidazinha aí, né, na cabeça do possível doador. Então pode entrar lá no site, tem mais informações. Tem um telefone, Dagma, que pode falar com vocês? Sim, aqui no Hemocentro de Patos, na nossa unidade, é 2106-2600. Agora, lembrando, Raquel, que o agendamento, se a pessoa quiser agendar essa doação, ligar, por favor, também no telefone 155, opção número 1, além do site, tá? Porque esse telefone, ele é próprio do agendamento do estado de Minas inteiro. Então, assim, é importante que o doador acesse ele. Mas qualquer informação que você tenha dúvida, você pode ligar direto na unidade que nós esclarecemos pelo telefone, tá? E a doação acontece de forma tranquila, né? Vocês criaram todo um Muito sistema, né? Toda uma agenda para poder não aglomerar pessoas, tomando todas as medidas aí de prevenções à Covid-19. Então o pessoal pode ir sem medo, né, Dagma? Sem medo, isso mesmo, muito bem lembrado, Raquel. Olha só, todo doador que passa, nós reduzimos, então, olha para você ver, o número de cadeiras de coleta na sala de coleta, eram 6 pontos de coleta, tivemos que reduzir aí de 6 para 3, então a nossa capacidade de coleta reduziu para evitar aglomeração na sala de coleta. E todo doador que passa, nós fazemos toda a asepsia com álcool a 70%, assim, a bancada, as cadeiras de coleta, enfim, a cada doador que sai, é tudo trocado, entendeu? Então a pessoa tem, assim, a maior segurança em realizar essa doação de sangue, tá? E a doação também, o cadastro, a doação de medula. A gente toma todos os cuidados aí, tentando preservar a saúde do nosso doador e dos nossos servidores também, das pessoas que trabalham aqui conosco. Tá, então, a gente falou com a Dagma no livretinho aqui que mandaram pra gente, tá aqui. A vida se transforma por suas mãos, né? Vamos fazer aí a nossa parte, né? Vamos doar sangue. É um processo aí até rápido, né? Pelo efeito que ele causa, né, Dagma? Exatamente. É um processo até rápido, né? Com certeza, isso mesmo, tá? Tem uma dúvida rápido, aqui. Olha só, o tempo médio, você agendando a doação, Raquel, o tempo médio de atendimento do nosso doador é em torno de 50 a 60 minutos, que ele permanece na unidade. E além disso, o tempo da coleta mesmo, quando você faz ali a doação da bolsinha de sangue, é de 5 a 10 minutos no máximo, a bolsinha já está cheia. Então o doador, ele não permanece muito tempo ali doando, porque às vezes a pessoa fica ansiosa, nunca doou, tem um certo receio, mas é rápido, é muito tranquilo, o processo é indolor, sabe? Não existe esses mitos mesmo que se doar uma vez tem que doar a vida inteira, sabe? Não precisa preocupar com isso. É bem tranquilo mesmo. Então, assim, nós fazemos também esse chamado aos doadores, das pessoas que nunca doaram, que venham, né, que façam essa doação. Lembrando, Raquel, que acho que a gente não falou a respeito disso, a questão da idade para doação de sangue é de 16 até 69 anos. Sendo que quem tem 16 e 17 tem que estar com um dos pais acompanhando para assinar uma autorização. E a pessoa que tem mais de 60 anos, ela tem que ter doado pelo menos uma vez antes dos 60, com essa doação comprovada, sabe? Ele tem que fazer um papel do banco de sangue onde ele doou, para ele doar depois dos 60. E a partir dos 60, tanto o homem quanto a mulher pode doar só de 6 em 6 meses, ou seja, são 2 doações por ano. Tá? A gente tem uma pergunta de um ouvinte, Dagma, ele quer saber se o pré-diabético pode doar sangue. Pode, desde que a pessoa não esteja fazendo uso de insulina, tá? A insulina impede. Se for só aquele comprimidinho que a pessoa toma, ou se ele controla essa doação, se ele controla esse diabetes só na alimentação, não existe problema nenhum. Ele pode doar, ele pode se candidatar.
Tá, então, a Dagmar lá do Hemominas falando com a gente aqui no nosso programa Em Boa Companhia. A gente agradece muito, tá, Dagmar? Espera contar com a sua participação aqui mais vezes no nosso programa. Ô, Raquel, nós é que agradecemos e nos colocamos sempre à disposição, tá bom? Ok, um ótimo dia, viu? Um abraço. Obrigado, bom dia. Paranaíba!